Boa tarde a todos, eu sou Arnaldo Risenberg. Mais uma vez, a DAF me comula com a honra de mediar um evento, hoje muito agradável, que será a exibição do curta-metragem Aquelas Janelas, realizado pelo jovem e premiado cineasta Alan Schwarzberg. Alan Schwarzberg é mestre em direção de fotografia pela Escola Superior de Cinema e Audiovisuais da Catalunha, realiza produções entre curta e longas. Foi indicado em 2019 como melhor direção de fotografia no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro com o filme O Processo, de Maria Augusta Ramos. Possui vários prêmios internacionais, destacado em festivais como Berlim, Índia, Lisboa e Madrid. Foi pré-selecionado ao Oscar 2019 na categoria Melhor Documentário. Alan Schwarzberg, boa tarde, você está me ouvindo? Por favor, assuma o microfone para a sua apresentação, seu boa tarde. Boa tarde, Arnaldo. Boa tarde a todas e todos aqui presentes. Para mim é uma honra gigantesca e um privilégio poder estar aqui nessa tarde com vocês, a convite da minha amada avó Rolande, pessoa que eu admiro assim de uma maneira, eu não consigo nem ter palavras do tamanho da minha admiração pela minha avó. Outros familiares aqui, minha mãe também presente, pessoas que eu conheço aqui de outros momentos também da vida. Para mim é um prazer estar aqui. O filme é um filme muito curto, assim, ele na verdade ele foi pensado mais como uma experiência de observação durante o começo da minha quarentena do que propriamente pensado inicialmente como um filme. Mas ele acabou tendo uma repercussão e desdobramentos que, de alguma maneira, alçaram ele um pouco nessa categoria cinematográfica, fílmica, por conta de uma trajetória também em festivais e convites. E eu acho que eu posso falar um pouco mais sobre a produção e até responder eventuais perguntas e dúvidas e reflexões que vocês tiverem depois que a gente assistir. O filme é tão curto que qualquer coisa que eu diga, acho que já vai ser um grande spoiler. Então, eu fico aqui à disposição e aí, assim que a gente assistir, a gente pode seguir batendo papo. Antes da exibição do filme, Alan, eu quero comentar você pela sua brilhante carreira internacional e nacional, um jovem cineasta já tão premiado e que o seu sucesso seja cada vez maior. Quero te dar uma sugestão. A vida da sua venerada avó Rolande Fischer dá um senhor filme, um senhor longa-metragem. Dá mesmo. A Pensa gente tem nisso, conversado sobre isso. então, tá vendo? Já está Estamos no bom caminho. aqui ansiosos para que essa quarentena, para que esse período de pandemia acabe e para retomar algumas ideias que a gente tem conversado sobre isso. Maravilha. Bom, vamos então à exibição do filme Aquelas Janelas e em seguida o debate sobre ele. Eu nunca olhei tanto para o céu como nesses dias. Nem para aquelas janelas. Elas são todas iguais, mas cada uma é diferente de todas as outras. É preciso olhar com cuidado. Lançar contra todo argumento aquele olhar maravilhado e novo. Aquele olhar sedento que subverte e transfigura. O ser é a visão que procura. O ser é a visão que procura.
Pela janela entra a luz, a brisa, sai o cheiro, mas uma janela também pode ser um convite. Os olhos respiram. Inspiram e expiram. E aí você pode desacelerar e contemplar a variedade inesgotável da realidade. A vida segue sendo vivida, e entre a rotina banal e a vida automática, existe um certo mistério e um esplendor. E aí a sua janela pode se tornar um quadro feito para contemplar. O perigo é baixar a pálpebra entre o esplendor da realidade e o desespero. Essa falsa álgebra que interpõe entre o ser e a vida uma distância completamente descabida. O ser é a visão que procura. Vamos prosseguir. Todos me ouvem? O filme Aquelas Janelas, do Alan Spasper, participou em diversos festivais como Alemanha, Estados Unidos da América, Canadá, Espanha, Argentina, Inglaterra. Foi premiado no Canadá e na Argentina. Vamos agora, antes de devolver a palavra ao Alan Spasper, apresentar os debatedores desta tarde. Começando pela doutora Joana Lúcia Maciel, que é jornalista, correspondente de jornais, tanto no Brasil quanto na Itália. A longa data vem gerenciando projetos de cooperação entre instituições italianas e brasileiras, tanto públicas quanto privadas. Vem atuando junto à Universidade de Turim no campo da efetivação de projetos binacionais. E seu cargo de diretor e internacionalização da Universidade de Integrada de Economia e Pesquisa de Milão. Ana Maciel, boa tarde, seja muito bem-vinda aqui a esta reunião da... Obrigada a vocês pela participação, é um prazer participar. À disposição. Muito bem, vamos apresentar agora o nosso outro debatedor, também diretor da ADAF, o Flávio Tan, que é psicanalista, letras, especialista em artes visuais, membro da Sociedade Política do Rio de Janeiro, da Associação Internacional de Psicanálise. Possui inúmeros trabalhos acadêmicos publicados no campo sociopsíquico, além de matérias jornalistas periódicas. Boa tarde, Flávio Tamstein. Boa tarde, Arnaldo. Estamos aí dispostos a apreciar essa beleza de arte trazida pelo Alan. Perfeito. Vamos, então, dar a palavra ao Alan Spasper. Alan, está me ouvindo? Alan, por favor. Alan, está conectado? Acho que agora voltou. A minha internet está bastante instável. Acho que agora voltou. Perfeito. Está me ouvindo bem, certo, Alan? Bom, pelo que eu compreendi, este filme é uma visão que você tem do isolamento social e provocado pela pandemia de coronavírus. Eu peço licença aos presentes para citar os números de hoje da Covid no mundo e no Brasil. Hoje, 24 de janeiro de 2021, são 98.923.700 casos no mundo. 2.123.000 pessoas perderam suas vidas. São 8.820.598 casos, com 216.616 mortos. Alan, o que levou você a realizar este filme?
e a análise comportamental que você faz das pessoas diante dessa pandemia que teve início no final de 2019 e, infelizmente, se prolonga por este início de 2021. Esse filme, ele acabou... Só um segundinho que eu vou fechar uma coisa aqui, que está fazendo um barulho. Pronto. Esse filme, ele é resultado de uma situação em que eu retornei ao Brasil depois de uma desventura que eu passei no final de 2019, começo de 2020, e quando eu retorno ao Brasil para me restabelecer como moradia, eu tive uma situação de saúde, eu tive um H1N1, foi muito forte, cheguei a ficar isolado no hospital em Brasília como o primeiro caso suspeito de Covid no DF, logo depois que o Carnaval passou. E foi muito, muito sério o que aconteceu comigo, e tive algumas questões de saúde, e quando a quarentena e a pandemia começaram, eu já estava, na verdade, quarentenado há mais ou menos um mês. E foi um período que, previamente, eu estava repensando em que cidade, inclusive, eu ia morar, e nesse momento eu estava na casa da minha mãe, a Cleri, que está aqui presente, e, de repente, eu tive que, como todos nós, né, tive que refazer e repensar todos os meus planos, e aí foi um período em que eu tive que ter calma, tranquilidade, paciência, entender que era um momento coletivo também, que não era só pessoal. Então, eu comecei a pensar, dentro da minha profissão e das minhas ferramentas, né, que são a fotografia e o audiovisual, como é que eu poderia tentar me expressar e como é que eu poderia tentar, de alguma maneira, contribuir por meio do audiovisual, que foi se tornando algo tão importante para as pessoas que estão em casa, né? Como a arte ela tem salvado vidas. De que maneira eu poderia também, através da minha ferramenta, porque a minha trajetória no audiovisual e no cinema, ela sempre teve muito vinculada às maneiras como eu poderia contribuir com essa ferramenta para o mundo, para as pessoas, para quem está ao meu redor. Então, o que eu poderia fazer diante disso? Então, eu comecei a fazer um exercício mesmo de observação, no momento em que eu percebi que a minha janela ela tinha se tornado a minha rua. Era o meu espaço de interação, uma interação muito limitada, mas um espaço de interação com o mundo exterior. No momento em que eu estava trancafiado, como todos nós, né? E eu ainda num período de recuperação de saúde, e por conta de uma certa fragilidade, por conta do H1N1, com muito receio também de pegar um outro vírus ali, depois de tudo que eu tinha passado. Então, eu comecei a fazer esse exercício de observação e comecei a refletir e pensar na coisa do... Tem um filósofo, né, que ele fala, que é o Heráclito, que ele diz que você nunca entra no mesmo rio duas vezes, né? A água ela está sempre correndo, né? Um rio nunca é o mesmo rio. Da mesma maneira, eu fui percebendo que, através do olhar na minha janela, em que eu tenho um prédio estático, se a gente olha objetivamente e dentro da correria nossa do dia a dia para a nossa janela, a gente acha que a gente está sempre vendo a mesma paisagem, né? Mas essa paisagem ela está em constante transformação, assim como a gente, assim como o nosso olhar. E aí eu me deixei tentar lançar um olhar mais subjetivo para o que acontecia através desse enquadramento que eu tinha da minha janela. E comecei a observar de uma maneira mais subjetiva para o cotidiano das pessoas que estavam lá e que diziam muito também sobre o meu cotidiano. Pessoas tentando fazer exercício, pessoas dançando em casa, tentando encontrar dispositivos e mecanismos para tornar esse período tão novo, ao mesmo tempo tão difícil, sustentável, né? Sustentável do ponto de vista da saúde física, sustentável do ponto de vista, sobretudo, eu acho que da saúde mental, porque eu acho que a gente também está vivendo uma pandemia emocional, né? E a gente ainda não tem a dimensão dos desdobramentos a médio e longo prazo, e tem pessoas que vão participar desse debate aqui com muito mais propriedade do que eu para falar sobre isso, mas a gente ainda não tem ideia do que vai ser
do que está significando essa pandemia também emocional e mental que a gente está passando. Então, aos poucos eu fui lançando esse olhar, tentando trazer essa reflexão de que se você olha para as coisas de uma maneira, um olhar mais subjetivo, é possível você encontrar beleza em toda parte, é possível você encontrar reflexões, é possível você encontrar arte nas coisas mais banais que acontecem na nossa vida, né? Seja numa chuva que cai, seja num pôr do sol, seja num vizinho dançando. E aí, a minha surpresa foi que, quando eu lancei esse vídeo, que era um objetivo muito, realmente, de entregar, de devolver para as pessoas um certo alívio, porque a gente, principalmente nesse começo de pandemia, que estava todo mundo muito confuso diante de tudo que estava acontecendo, a gente já estava sendo tão bombardeado de notícias, e isso gera uma retroalimentação de ansiedade. A gente estava ansioso por ter notícias, e as notícias aumentavam muito a nossa ansiedade também, né? E porque toda hora é coisa nova, cada hora era uma novidade em torno de tudo isso que a gente está vivendo. Então, teve um objetivo muito de ser um respiro, de ser um alívio também dentro do audiovisual, que as pessoas pudessem parar e deixar de lado um pouco as notícias e pensarem de uma maneira mais subjetiva, né, o que elas estão passando. E eu tive uma resposta que foi muito interessante das pessoas, do público, da própria imprensa, e aí eu percebi o quanto esse vídeo conversava, né, e dialogava com as pessoas. E esse é sempre um desafio muito grande de se fazer arte de maneira geral, seja música, seja cinema, qualquer meio artístico. Quando você compõe e produz algo, você nunca tem certeza, você não sabe se aquilo vai dialogar, vai conversar, vai chegar às pessoas, né? E quando eu comecei a ter um retorno disso das pessoas, de alguma maneira eu também consegui me sentir como dentro de um pertencimento, entendendo que as pessoas estavam passando por situações muito parecidas, né? Porque a partir do momento que elas entendiam e se sensibilizavam e refletiam em torno do que aconteceu na minha janela ali, né, num enquadramento muito curto, eu falei, cara, não tô sozinho, não estamos sozinhos, né? E aí, isso ter conversado não só com pessoas na minha cidade, não só no Brasil, mas assim, nos 5 continentes, mostra o quanto a gente está próximo, apesar de toda essa separação, de todo esse distanciamento físico, mas o quanto os sentimentos humanos, as emoções, elas são as mesmas, né? Independente da língua, independente da distância, independente do tempo, né? O cinema, ele mostra muito isso, né? Um cinema feito na década de 20, ele, no final das contas, independente da tecnologia, se é 4K ou se é película, eles tratam das mesmas questões, né? Eles tratam das emoções, dos conflitos humanos, que muda-se a sociedade, ela se transforma, mas as questões humanas fundamentais, elas permanecem. Eu acho que o vídeo, ele traz um pouco disso tudo, assim. Perfeito. Alan, antes de passar a palavra à Joana Maciel, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. As pessoas que vimos no seu filme são atores ou são pessoas comuns? E se são pessoas comuns, elas sabiam que são filmadas? Essa é uma boa pergunta, e é uma pergunta que muita gente fica na dúvida, né? E muita gente fala, nossa, se eu tivesse na frente da sua janela, daria uma longa-metragem. Ou outras falam, olha, se eu tivesse, ainda bem que não sou eu, porque eu não gostaria de ser filmado. É normal, né? É uma situação de exposição da vida pessoal e da vida íntima das pessoas, né? E foi uma questão, porque eu não sabia ainda o que eu ia fazer quando eu comecei a filmá-las, e quando ficou pronto, eu não tinha a possibilidade de soltar isso na internet para o mundo, sem antes conversar com as pessoas, principalmente as que aparecem mais no vídeo, né? E aí, como que esse filme também me possibilitou me aproximar dessas pessoas. E aí, eu comecei a pensar em estratégias, como é que eu faria para conversar com essas pessoas e explicar para elas o que estava acontecendo, né? E aí, pensei muito com a minha mãe, que estava lá comigo, que acompanhou todo esse processo. E aí, falei, mãe, eu tenho que ir lá, eu tenho que tentar conversar com essas pessoas, e eu acho que vai ser bom você ir comigo, para elas, já vai ser naturalmente um susto,
mas talvez o susto diminua se você estiver comigo aqui, para não acharem que eu sou, sei lá, um tarado voyeurista da janela, né? Então, eu fui lá com a minha mãe, eu não sabia o nome dessas... Ninguém é ator que aparece, eu não sabia o nome de ninguém, eu só sabia que elas moravam naquele prédio. Então, eu tive que ir até o prédio, conversar com o porteiro, mostrar para o porteiro o vídeo e falar, olha, eu quero falar com essa pessoa, eu quero falar com essa pessoa, eu quero falar com essa pessoa. E o porteiro foi me ajudar, essa aqui é a fulana do 502, esse aqui é o filho de não sei quem do 305 e tal. E aí eu interfonava de um por um, falava, ó, tudo bem, meu nome é Alan, eu sou seu vizinho de frente, essa é uma ligação que vai soar muito estranha, mas eu te filmei várias vezes, e eu fiz um filme em que você aparece, e eu gostaria que, se fosse possível, você descesse aqui para a gente conversar, para eu te mostrar o filme, para saber se você autoriza a sua imagem no filme, se tem a possibilidade de eu usar essa imagem, e se não tiver a possibilidade, claro, eu tiro, sem problema algum. E aí as pessoas desciam, eu levei lá o meu celular com álcool gel, com fone, a cada um que pegava, eu passava com o celular, passava no fone, entregava para a pessoa, as pessoas assistiam, e eu tive uma sorte muito grande, que todo mundo gostou do filme. Para todos os vizinhos que apareceram, todo mundo gostou muito. E eu sigo tendo contato com esses vizinhos até hoje, e sempre compartilhando com eles das conquistas que o filme teve, da circulação, das matérias que passaram em jornais também, compartilhei com eles. E a gente consegue manter um certo contato até hoje, assim. Mas de fato, eu fui atrás, eu conversei com advogados, para entender o que poderia acontecer, e, por sorte, deu tudo certo. Peguei autorização de uso de imagem por escrito e deu tudo certo. Assim. Exatamente. Agradeço que você respondeu a inúmeras outras perguntas nesse sentido aí que você abordar. Alan, vou lhe pedir licença, vou pedir a participação da Joana Maciel. Joana, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde para vocês. Joana, você está na Itália, um dos países mais assolados pela Covid-19, logo no início do alastramento da pandemia. Todos nós nos recordamos das cenas de terror que a Itália vive, como um dos países europeus mais afetados pela pandemia no início de 2020. Que análise você faz do comportamento do italiano, comportamento este que hoje está sendo retomado na Itália, no Reino Unido, na França, em vários outros países da Europa, até porque temos um recrudescimento da Covid e temos também a descoberta de uma variante do coronavírus aqui no Brasil, afetando pessoas que estão na Europa. Bem, obrigado pelo convite, mais uma vez. Só fazer uma correção. A Unimeia, ela é uma universidade de medicina integrada, de economia e pesquisa. Eu estou aqui em Turim, eu vivo em Turim, e já são 31 anos, né? Bem, falando desse problema que a gente teve, que a gente está vivendo, né? O Alan falou muito, desculpa, eu só estou... O Alan descreveu muito detalhadamente o que é o COVID, não? Aqui para a gente, nós estamos em quarentena, semi-quarentena, agora a gente está vivendo um sistema de três cores, vermelha, laranja e amarela. O que é o COVID para a gente afetou não só para a gente, mas como para todos, foi um impacto muito grande no nosso comportamento. É um impacto social, comportamental, né, onde foram desenvolvidas várias pesquisas comportamentais e sociais. O que é o COVID hoje? O COVID hoje, na minha percepção, é a demonstração que a gente nunca tem tempo para nada. O COVID demonstrou que foi necessário parar. A gente pode parar. Mas com a parada que nós tivemos, foi uma parada muito drástica. Essas imagens que o Alan mostrou
são imagens já de ações. Nós vivemos aqui, sendo um dos primeiros países, na realidade, a gente foi um dos primeiros países que sofreu muito drasticamente, a Bérgamo, esse problema. Por quê? Porque na Lombardia, quando foi detectado o Covid, a Lombardia não quis fazer o lockdown. Então, tinha um time de futebol, tinha uma partida de futebol, e a Atalanta, que é de Bérgamo, eles decidiram fazer a partida, fazer o jogo, jogarem, né? E no que participaram desses jogos, né? As pessoas, quando saiu do jogo, quando o jogo acabou, foi detectado que estava todo mundo contagiado. Então, Bérgamo, aquela imagem que vocês viram, foram verdadeiras, né? Do exército levando vários corpos, porque a cidade já não tinha mais onde enterrar. Mas o que isso demonstra nessa visão de... A gente vive, né, particularmente, o meu trabalho é um trabalho muito de juntar linhas, né? Eu trabalho muito com a área de saúde. Então, o que ficou muito claro foi a necessidade. A gente fala sempre de promoção à saúde, mas a promoção à saúde mental nunca foi valorizada. A gente fala promoção à saúde por uma melhor qualidade de vida, mas a promoção à saúde mental veio à tona nesse momento. Porque, sendo obrigado a estar em casa, né? Aqui a gente faz lockdown realmente. A gente está num momento, por exemplo, hoje a minha região é laranja. Então, eu não posso sair da minha prefeitura, ok? Não posso ir para uma outra prefeitura, somente se for descrito que é uma necessidade comprovada profissional. De outra forma, você não pode sair. Então, o que acontece? O que está acontecendo dentro desse lockdown? Muitas situações que antes eram escondidas, né? Situações particulares familiares, que criaram situações que vieram à tona, como tantos temas, né? Dentro desse Covid, tem tantos temas. Tem o tema da mulher, tem o tema das pessoas que estão surtando, o aumento quer dizer, não é o meu tema, é o tema do Flávio. O aumento da depressão, o aumento das agressões nos lares, a dificuldade das pessoas que vivem sozinha, né? A dificuldade de quem está perdendo o trabalho, a dificuldade econômica, social. Você vê o silêncio que grita, né, dentro de cada um de nós, que não somos acostumados a não ouvir. Aqui nós paramos. O primeiro semestre foi terrível. Nós não escutávamos nada. Nem tampouco na janela do vizinho nós víamos, né? Porque foi um impacto muito grande, de uma angústia muito grande, onde ninguém sabia o que estava acontecendo. Cotidianamente, nós recebíamos, através da televisão, o primeiro-ministro, que dizia a situação, as mortes que melhoravam, não melhoravam. Chegamos em julho, que estava uma situação um pouco melhor, mas sabendo que com a abertura das férias, nós teríamos uma segunda ondada. A segunda onda. O que aconteceu a segunda onda e que agora está com um problema muito grande, que é essa nova variante do Brasil e a variante inglesa, né? Primeiro surgiu a variante da Inglaterra, que agora está com a variante do Brasil. Então, novamente, nós estamos com... Antes nós tínhamos a abertura para ir para o Brasil, né? E agora fechou. As portas para a Inglaterra e para o Brasil estão fechadas. O aeroporto não tem voo. As únicas companhias que continuam voando para o Brasil é a France e a TAP. Isso demonstra que não existe, com todo
com todo o sistema socioeconômico e social que a gente vive, a pesquisa nunca foi valorizada. Aqui teve uma senhora, eu fui consulente da Sportello Brasile, o Desk Brasil para a Federação das Indústrias de Novara. E tinha uma senhora, que era presidente, Maria Lenoc, que hoje ela é presidente do Hospital Bambino Gesù, em Roma. E ela sempre é uma senhora muito em gamba, muito visionária, né? E ela sempre procurou dizer que é da importância de estudar doenças raras, que as pessoas esqueceram de fazer pesquisa, precisavam investir na pesquisa. Com essa pandemia, ficou muito óbvio que a gente pode parar, a gente precisa curar e dar valor em algumas áreas prioritárias, como a área da saúde pública, políticas públicas. Não se trata de falar de política, mas se trata de valorizar a política pública, porque se não é a política pública, por que a Lombardia está com todo esse problema? Porque a Lombardia investiu em políticas privadas, hospitais particulares. Todos os problemas terminam agora dentro dos hospitais públicos, que estão sem recursos. Por isso que é o grande problema da Lombardia. É tudo fundação, e os hospitais públicos são poucos. Então, não tinha estrutura para receber tudo isso, mas nem mesmo os hospitais, as fundações. Então, políticas públicas, saúde mental, né? Eu tenho um projeto com o Brasil há mais de 21 anos com saúde mental. É um tabu. As pessoas precisam entender que, quando a gente fala de saúde mental, não fala só do louco, uma pessoa que não tem problemas mentais. Todos nós somos latentes a depressões. E com esse momento, essa depressão veio à tona. Muitos suicídios, muitas crianças que estão dependentes de vídeos, né? A gente está vivendo um mundo online. Isso é uma coisa muito triste. Aqui, por exemplo, a gente não podia ver. Meu filho mora numa outra cidade, então ficamos muito tempo sem se ver. Ele viu o desespero, né? A gente é mãe. Ele veio na porta da nossa janela e o teu emocional você cai em prantos porque está vendo o teu filho e você não pode tocar teu filho. Você não pode tocar as pessoas queridas. Então, esse impacto que a gente está vivendo hoje a nível mundial, eu acho que a gente tem que repensar muito, né? Eu acredito que nós vamos sair diferente. É o meu desejo, que a gente saia diferente e valorizando a relação humana, valorizando o outro. Porque o que demonstra esse vírus? É que para você estar bem, eu tenho que proteger você. Para que eu possa estar bem, eu tenho que te proteger. Se eu tenho que te proteger, você automaticamente me protege. Então, é uma solidariedade que se cria. Aqui a gente vive muito isso. Aqui funciona. A gente, com muita dificuldade, com muitas campanhas de comunicação, com muita... Mas não só a nível político, mas é o passa-paró, é o boca a boca, né? As pessoas se vê um sem máscara, fala, coloca máscara. Então, obviamente, que aqui não é que tudo é uma maravilha, tem aqueles negacionistas. É um problema de cada um, né? Mas quando você para no hospital, o médico, você vê, eu conheço vários casos de negacionistas e morreram, infelizmente. Eu conheço muitos no Brasil, amigos queridos que não acreditavam, infelizmente, se adoeceram, faleceram, inclusive aí de Niterói. Um caríssimo amigo.
o vírus existe. Então, a gente tem que... Eu acho que é a única forma que a gente tem de combater esse vírus é distanciamento social e higiene. Sem extremismo nenhum, mas esse é o único problema. E a nível econômico, obviamente, o impacto, quando o mundo para, o impacto econômico é uma consequência, porque a única coisa que funciona hoje são as plataformas e a alimentação. Aqui, eu digo aqui, aí no Brasil sei que funciona tudo, mas aqui só funciona o que fez são as empresas digitais, a gastronomia, supermercado que nunca parou, como posso dizer? O que é importante para a tua sobrevivência, né? Que é farmácia, o supermercado, serviços essenciais. Exatamente. Essa é o meu depoimento. Obrigado, Joana. Apenas eu quero me desculpar com você. Por 2 vezes eu disse boa tarde a você. Deveria ter dito boa noite. Boa noite para você, já é noite. E se você permanecer mais alguns minutos na companhia, eu lhe agradeço, porque agora nós vamos ouvir o Flávio Thompson, dele por que as pessoas mudaram tanto assim o comportamento. Obrigado pelo seu depoimento. Até já, quando voltaremos com você. Obrigada. Flávio Thompson, bota... Flávio, está me ouvindo? Cadê o Flávio? Agora, né? Flávio, Arnaldo. O que explica esta mudança de comportamento das pessoas? A Joana ainda há pouco falou aumento da agressividade, não é um fenômeno exclusivamente nacional, um fenômeno universal. Pessoas obrigadas a permanecer por mais dias dentro de suas casas acabaram revelando um comportamento agressivo entre as pessoas, entre aquelas com as quais têm de conviver. Também temos visto, infelizmente, um quadro de desobediência, de inconformismo por parte de várias pessoas que não querem se cuidar e não querem da saúde alheia, casos que não querem usar as máscaras quando estão na rua, quando estão em ambiente. O que mudou, Flávio, no comportamento das pessoas e por que mudou? Bem, Arnaldo, você faz uma colocação, até a título de pergunta, que é absolutamente nada simples, pelo contrário, extremamente complexa. Quer dizer, o que define uma mudança de comportamento e o que mudou? Mudar, na realidade, está se mudando continuamente. Inclusive, há mudanças que não são perceptíveis. E, aliás, em geral, elas nem são percebidas. Quer dizer, na realidade, nós estamos vivendo um momento onde a sensibilidade para as situações ela está muito mais ressaltada, né? Hoje, na atualidade, em função exatamente do contexto em que ficamos, o ser humano, né, as pessoas estão nesse isolamento, encarceradas, eu posso utilizar até esse termo, né? Então, tudo isso gera uma outra sensibilidade que questões que antes já ocorriam passam a ser vistas. Quer dizer, não é que estejam agora ocorrendo em função, propriamente, da situação em decorrência da pandemia. Isso já ocorria. Quer dizer, a violência sempre foi um dado humano, né? A história da humanidade é uma história também de violência, né? E outras questões mais que envolvem a vida humana. Agora, eu gostaria muito de situar o filme do Alain dentro de todo esse contexto, porque ele dá um início ao filme quando ele diz que nunca olhou tanto para o céu quanto neste momento. Quer dizer, exatamente, olhar para o céu é uma atitude que é realizada, né, em vários sentidos. As pessoas olham para o céu em busca, muitas vezes, de um Deus. Olham para o céu em busca da lua, por exemplo, os namorados. Então, olham para o céu em busca de alguma coisa que não aquilo que estão no momento tendo, recebendo.
Quer dizer, esse olhar que ele faz, que é um olhar que eu acho que articula exatamente passado e futuro, e nisso ele entra pela janela, né? A janela passa a ser a porta, que é a única saída possível na atualidade, porque é a porta que permite com que as pessoas abram e recebam uns aos outros, essa porta hoje em dia está fechada. Então, a condição que você tem é a janela, né? É aquela história do que o ladrão faz, ele pula a janela. Ele busca o acesso que seja possível, né? Para encontrar alguma coisa, encontrar uma surpresa. Por sinal, o Alain fez uma observação também interessante, que o filme iniciou não com um projeto como ocorreu agora e como a gente está aqui falando sobre ele, mas me parece que exatamente na fala dele, o filme surgiu como um anseio pessoal, e esse anseio foi tomando uma dimensão, chegou às pessoas, e as pessoas começaram a se ver e a se ler nesse contexto. Tanto que é um filme, se não me engano, tem uns 3 minutos a 4 minutos, mas, na realidade, ele tem um tempo, uma dimensão muitíssimo maior em termos de contextos. Você se permite... Eu vi esse filme várias vezes, né? Ele permite com que você faça muitas viagens, trafegue muito por ele, né? Então, a questão sua inicial, Arnaldo, é uma questão ampla, e que eu acho que a gente pode... Eu até cheguei a elaborar até um texto, mas eu acho que eu vou deixar esse texto de lado para poder a gente ir falando, enfim, trabalhando dentro daquilo que venha a surgir. A Joana também fez umas colocações interessantes, que eu quero também tomar, como ela utilizou uma expressão que eu gostei, foi da parada drástica, né? Quer dizer, exatamente um momento em que você é assustado no tempo e no espaço, e esse sustar no tempo e no espaço pode forçar, e muitas vezes força, a uma situação fundamental que na nossa sociedade, na sociedade, vou dizer até de consumo, é algo que é dificultado, que é o ato de pensar. Quando eu falo pensar, não estou falando no pensar da racionalidade. Estou falando pensar enquanto uma possibilidade de elaboração. De elaboração, usar o imaginário, e daí a criatividade. Exatamente é o filme. Na realidade, falo do filme. Quer dizer, quando o Alain se olha para o céu, e esse céu lhe faz uma pergunta, né? E ele mergulha no seu próprio imaginário, e ele atravessa a janela e encontra outras figuras do outro lado. Quer dizer, nisso ele fez o contato humano. E a gente tem, então, a oportunidade exatamente de perceber, de ver, de vivenciar essa fragilidade nossa, que muito nítida no momento agora, que é a impossibilidade do ser humano viver sozinho. Quer dizer, nós necessariamente, é uma redundância que eu vou dizer, mas necessariamente necessitamos do outro. Quer dizer, é o outro que vai nos dar o sentido da vida. Quer dizer, eu acho que o filme expressa também isso. Ele gera sentidos, gera significados a partir do momento em que você estabelece contatos. Mas eu acho que eu fico, por hora, por aqui, para não tomar muito tempo. Perfeito. Queria convidar as pessoas que queiram se manifestar, que tenham perguntas a fazer aos nossos debatedores, ao cineasta Alain Schwartzberg, caso queiram fazer alguma pergunta, que direcionem perguntas para o chat, e perguntas serão encaminhadas aos nossos 3 debatedores. Flávio, você já concluiu? Já Sim. concluiu, Flávio? Sim. Perfeito. Então, eu gostaria de voltar com o Alain. Alain, está sintonizado? Estou aqui.
Alan, me chamou a atenção a quantidade de vezes que nesses gigantescos 3 minutos do seu curta-metragem você focalizou as nuvens, nuvens carregadas, nuvens sombrias. Era a perspectiva que você tinha da realização do filme, a grande incerteza que paira sobre todos nós do que será da humanidade com este flagelo mundial que é o coronavírus, a Covid-19? Perdão, saltou um pouquinho o final da sua pergunta. É esta a percepção com a focalização sucessivas vezes no seu curta-metragem das nuvens, nuvens carregadas, nuvens sombrias, nuvens que pairam sobre a humanidade. Era esta a percepção que você tinha no da realização do seu filme? Você mesmo falou que você realizou esse filme depois de um momento muito difícil que você atravessou na sua vida pessoal por conta de uma doença infecto-contagiosa que é a H1N1. Era essa a perspectiva que você tinha nesse momento, um panorama absolutamente sombrio para a humanidade? É interessante essa sua reflexão. Naquele momento, não, eu acho que as nuvens não me trouxeram essa dimensão. A minha ideia, retratando e mostrando tanto essas nuvens e o céu, porque eu uso muito um artifício, né, chamado time-lapse, né, que é essa coisa que você tira muitas fotografias durante um período longo, você passa 4, 5 horas, às vezes, eu passava 4, 5 horas fotografando o céu do mesmo lugar, num intervalo de 10 segundos, mais ou menos, de cada foto, e aí depois você junta todas essas fotografias e transforma essas 5 horas de fotografias que você tirou a cada 10 segundos, o que em geral dá uma média aí de umas 1.500, 1.800 fotos do mesmo lugar, e aí você acelera isso e transforma num vídeo de 15, 20 segundos. A minha ideia era mais trazer essa perspectiva literal do time-lapse, do lapso de tempo, porque a gente está num momento em que o tempo está extremamente relativo, né? O tempo sempre foi relativo, mas eu acho que era um pouco isso, assim, da passagem do tempo, da passagem das horas, da passagem dos dias, e quando a gente vê a nuvem, que quando a gente, dentro dessa correria do dia a dia, a gente olha e fala, olha a nuvem ali, e às vezes a gente esquece que ela está em constante movimento, em constante mutação e transformação, né? E aí quando você faz um vídeo desse, você vê o quanto, na verdade, ela se move e se transforma. Então eu acho que trazer essas nuvens, esse céu, era mais para representar visualmente o quanto eu, de fato, estava olhando para esse céu. Quantas horas eu passei observando essas transformações, né, que aconteciam no céu e, de certa forma, em mim também. Arnaldo, eu queria dar uma parte aí. Posso falar? À vontade, Flávio. À vontade. Olha, esse tema, né, exatamente as nuvens, esse momento em que aparece no filme, chama bastante atenção. E aí nos lembra, existe uma peça, né, uma comédia, que tem esse título, As Nuvens. As Nuvens foi escrito no 5º século antes de Cristo, foi escrita por Aristófanes. E exatamente o que é As Nuvens? Não vou aqui falar sobre a comédia, porque é um texto grande, não é o caso, mas situar especificamente a função aí dessas nuvens colocada pela figura de quem está contido exatamente nessa comédia, Sófocles, o famoso filósofo grego, né? Essa peça foi até escrita na época famosa de Atenas, no período chamado a Era de Ouro de Atenas, quando foi construído também o Partenon, né, que muitos conhecem. Bem, as nuvens, elas são vistas como são deusas, né, nesse contexto, e são deusas capazes da realização de desejos. As nuvens são aquelas que elas realizam qualquer imagem que seja projetada pelo sujeito. Aliás, a gente pode até verificar isso na nossa cultura mesmo. Quantas vezes eu já vi pessoas colocarem, por exemplo, nesses Facebook, imagens
olha Deus, olha Cristo, né, na nuvem. Então, um formato que a nuvem adquire, que é dado a ela uma leitura. Não que ali esteja essa figura religiosa, mas o desejo do sujeito assim o faz. Então, a nuvem tem essa... É muito curioso, no filme, né, do Alain, aquelas janelas, esse movimento que, né, intenso, há momentos que ele é intenso e outros momentos que diminui essa intensidade, e daí a ter exatamente... Eu lembrei na época, quando eu vi o filme, e agora, quando foi falar novamente, me retomou o texto exatamente de Aristófanes, porque essa imagem, né, das divindades promovendo realizações de desejos. São divindades, na realidade, amorais, porque não importa, né, o aspecto valorativo, né, da forma a ser tomada. O que importa é a realização daquilo que é o desejado. Então, achei bastante curioso essa presença, né, a presença mítica, que, de alguma maneira, ela se insere também no trabalho artístico. E o trabalho artístico é lidar com o imaginário, né? É uma grande abertura do imaginário. É uma grande poesia, na realidade. Esse filme é um filme poético. Posso acrescentar um ponto? Vontade, Joana, de falar. Eu iria, inclusive, chamá-la para uma próxima pergunta. Ok, Primeiro, a sua opinião. Ok. Eu acho que, um pouco completando, né, pegando a deixa do Flávio, eu acho que no filme, nesse filme que o Alain passou, de repente, vamos ver, para você apresentar esse filme aqui para a gente também, né? Que pode ser um foco de estudo pós-Covid. Vamos apresentar, vamos articular isso. Eu acho que o Covid ele serviu como instrumento onde você possa, no caso o Flávio fala das nuvens, né? Mas eu falo das pequenas coisas. Nós aprendemos a valorizar as coisas do entorno, que até então ninguém teve tempo de parar. A janela do Alain é a vontade, a necessidade do mundo do sair a necessidade de sair desse confinamento, né? Mas ao mesmo tempo que você quer sair é porque você não vê. Eu acho que esse momento que a gente vive, junto com esse vídeo, com esse filme, esse curta do Alain, é um grande instrumento de pesquisa, porque nós esquecemos de valorizar pequenas coisas. De repente, você tem uma quica, uma coisa na tua casa, um ângulo na tua casa que você está bem. A gente, nós brasileiros, né? Vamos falar como brasileiro, a gente precisa sair de casa, precisa ir ao shopping, precisa estar com vários amigos, né? Você, dentro desse contexto, aqui para a gente, né? E mesmo falando como brasileiro, eu tenho mais tempo aqui do que no Brasil. Você aprende a se relacionar com poucas pessoas. Eu acho que uma das coisas mais graves que o Covid nos tirou foi a relação, o tocar o outro, a necessidade do outro, de falar, né? Do convívio social. Não é com uma festa de 500 pessoas, mas do amigo, tocar, do abraçar. Então, esse toque humano, que foi, para mim, na minha visão, conversando com várias pessoas, participando de vários debates como esse,
foi o grande impacto, porque de uma hora para outra você está proibido de sair da tua casa. Você não é uma proibição legal, mas é uma proibição, é um conselho: evite de sair, não pode sair. A gente tem aqui, até hoje, a gente tem o toque de recolher, né? A gente está vivendo a gente está entrando na semana do Holocausto, né? Não, longe disso, mas é um toque de recolher, é um toque de guerra. É uma guerra silenciosa, é uma guerra fria, né? É uma guerra de comportamento, é uma guerra de valores esquecidos, é uma guerra onde as pessoas estão brigando com elas mesmas. É um momento onde cada um de nós tira fora aquilo que nós somos. Como é que você lida com as tuas dificuldades? Então, eu acho que o olhar para o céu, apreciar uma planta que cresce, você se dedicar um pouco mais à cozinha, você fazer coisas que você não está acostumado a fazer cotidianamente, porque você não tem tempo. Você não tem tempo, você sai para trabalhar, você faz isso, você faz aquilo. E de uma hora para outra te coloca. É como se você estivesse dentro de um carro, de uma hora para outra, puxa o freio de mão, parou. E quando para, você tem que se readaptar a um novo sistema de vida, coisa que nós não estávamos prontos para fazer. Por exemplo, aqui fecharam, o negócio foi fechado. Então, o comércio compulsivo parou, mas deu input para um novo tipo de comércio, que é o comércio online. Mas aquele sair para ir ao shopping, sair para dar uma volta, sair, não pode. Você não pode viajar, você não pode passar o final de semana fora. Luiz, a sua voz está aberta no microfone. Continua, está ótimo. Né? Então, eu acho que a gente está aprendendo um novo sistema de vida, onde valorizar pequenas coisas, conviver com aquilo que se tem, valorizar o lá fora, a janela, ver o outro não somente como aquela pessoa que, de repente, você não sabe nem quem é, mas você parou, no momento que você parou para olhar, você sabe que ele existe. Então, são comportamentos. O ambiente social que a gente vive é porque aí no Brasil não foi assim. Aqui a gente viveu, eu não sei, na França, na Europa, parou. Nós vivemos, por exemplo, a Alemanha, ela está com lockdown até o dia 15 de fevereiro. Lockdown onde você não sai, você não pode sair. Né? Não é sair, você sai para comprar, como posso dizer, os essenciais, serviços essenciais, e acabou, você não sai de casa, né? E a máscara não se discute, você tem que usar. Então, o Brasil não viveu o lockdown. Por isso que tem esse problema, o problema do Brasil é incontrolável, porque as comunicações no Brasil são muito contraditórias. Então, aqui foi uma comunicação unívoca, mesmo com muitos problemas. Né? Então, as comunicações que a gente acompanha, não só a nível político, mas não é uma questão política, é uma questão de civilidade. Para eu estar bem, eu preciso respeitar algumas regras. Né? Então, a necessidade do respeito de regras é a única solução que fará com que nós saiamos desse sistema. A vacina, sim, a vacina vai ajudar, mas a vacina, eu acredito que a gente vai levar um 2021
com necessidades de comportamentos civis, que é o uso da máscara, distanciamento social. Eu acho que a gente vai poder abraçar o outro no próximo ano, que é a coisa mais importante humanamente, né? Porque não é você sair para comprar ou viajar, não, eu quero abraçar meu filho, eu quero abraçar minha mãe, eu quero poder viajar, eu quero abraçar as pessoas queridas que estão em torno a mim. Isso não é possível. Então, eu acho que esse é a crise aqui onde eu vivo, né? É o grande problema, você não poder tocar o outro, não ter contato físico. Obviamente, o teu núcleo familiar, você vive com você, teu marido, tua filha, mas teu cunhado, teu amigo, as pessoas queridas, você não pode. Então, esse é um momento que a gente tem que valorizar o quanto é importante o outro, um amigo, um parente, né? Em soma, eu acho que o comportamento... Eu não sou uma filósofa, sou uma jornalista, então eu acho que essa visão, né? É um grande estudo para o Flávio, né? O comportamento humano dentro desse momento mundial. Não existe um país que esteja bem. Todos os países estão mal. Aqui na Europa é uma loucura. Nós estamos vivendo situações irreais. Nunca pensamos de viver e parar. A economia está... as pessoas não estão trabalhando, somente está todo mundo em home office. Só quem trabalha, só quem vai trabalhar é quem produz, quem faz produção, seja ela de qualquer coisa, que trabalha com máquinas, vai. E a parte agroalimentar, toda a fileira agroalimentar. Todo o resto, cinema, teatro, música, tudo isso não existe. Por exemplo, eu vejo que eu às vezes acompanho no Brasil as lives, né? Nas lives dos cantores, isso é muito legal, mas ninguém está com máscara, ninguém usa máscara, está todo mundo festejando, tomando uma cerveja, que legal, mas ninguém respeita. Então, eu acho que o momento está muito confuso. No Brasil, eu tenho 1 ano que eu não vou ao Brasil. Eu estive no Brasil a última vez em novembro de 2019. Não pude ainda ir ao Brasil porque está fechado. Eu pensei de agora, dia 2, fecharam novamente pela nova variante brasileira. Falta regras. O Brasil falta regra. Não precisa ser uma regra que desça do Estado brasileiro. Regra de cada um de nós. A gente sabe que o vírus não é uma brincadeira. O vírus mata, realmente mata, né? É uma loucura. Quem teve o COVID está com sequelas. Não é uma coisa que se conta, que não se conta. Não, é um problema. Hoje, um dos maiores problemas dentro dos hospitais é que as pessoas, né? Não sei aí no Brasil, mas eu vejo aqui nos hospitais, é difícil você ver uma pessoa que morre por um outro tipo de doença, né? Morre também por câncer. Ali não tem como você negar. Mas outro tipo de doença é complicado, porque você, quando entra no hospital, você tem um risco de ser contaminado. Então, você automaticamente morre pela tua patologia, mas pelo agravamento do COVID. Então, é um sistema muito complexo, não? Existem tantas áreas que a gente tem que analisar, tantas áreas que a gente tem que ver, tantas janelas que têm que serem abertas e discutidas, porque é inútil negar necessidades e problemas causados, né, dos nossos medos, das pessoas que se descobrem, muitas separações, a dificuldade de convivência, porque a gente não está acostumado a viver com o marido 24 horas por dia,
Quantas pessoas, aqui teve um aumento de separações e divórcios de 60%. Incrível, né? Se pensou muito que o lockdown pudesse aumentar o nível de como se diz? Estímulo à proliferação, né? Não é a palavra bonita, mas que as pessoas ficassem mais grávidas, né? Tivessem mais filhos. Não aconteceu. Ao contrário, porque as pessoas... Gestação. Porque as pessoas não estavam habituadas a estar juntas, com 24 horas junto no mesmo espaço, mesmo casas grandes, não estão acostumados a viver 24 horas. Você tem que ter o equilíbrio é muito importante. Eu acho que esse momento que a gente vive, você tem que ter uma janela para o céu, que pode ser uma fé, pode ser uma filosofia, pode ser um pedido. Um filme. Porque o filme tem horas que, quando você não está bem, você já está com esse lockdown. Nós fizemos um lockdown de 60 dias. Nem a televisão você não tinha mais saco de ver, porque as janelas gritavam um silêncio fora da normalidade. Então você tinha que criar, né? O que mais chocou dentro do lockdown foi o silêncio. Joana? Sim. Permita-me interrompê-la, peço desculpas, mas volto a convidar as pessoas que queiram se manifestar, fazer perguntas. A Regina, minha esposa, está aqui, ela tem uma pergunta a fazer ao Flávio quanto a você, mas peço licença para você para começar a resposta. Regina, por favor, faça a sua pergunta. Boa tarde, Flávio. Oi, Regina, boa tarde. Boa tarde. Flávio, eu tenho uma pergunta, inicialmente para você. Como será a volta à normalidade, entre aspas? E uma segunda pergunta que tem a ver se as pessoas já estão preparadas para a volta dessa normalidade. Obrigada. Regina, me pareceu que você perguntou como será, é isso? Que às vezes como será? Bom, a primeira. Olha, eu realmente não tenho essa bola de cristal, não é como ninguém tem. Agora, veja, em cima até do que já foi colocado, do que a Joana acaba de colocar também, esse momento é um momento realmente, por ser um momento que se vive profundamente ansiolítico, se vive com muita ansiedade, tudo, mas até com angústias, né? Isso acaba promovendo vamos dizer assim, uma certa força nas condições psíquicas. O indivíduo, quando está em perigo, ele busca alguma solução. E nós, sociedade, estamos em perigo. Então, veja só, uma das coisas, eu estou aqui pegando alguns fragmentos do que foi dito, a questão, inclusive, do que nós estamos, no momento, fazendo. Uma live, nós não estamos presencialmente, um vendo o outro presencialmente, nós não estamos sentindo, eu não sei se alguém aí está perfumado ou deixa de estar, quer dizer, eu não tenho nenhuma outra condição de perceber do ponto de vista sensorial, eu apenas estou ouvindo. Quer dizer, então a gente precisa entender o que é a palavra. A palavra é um símbolo, né? Ela é um símbolo para tentar dizer alguma coisa do impossível. Quando eu falo a partir do que eu penso. Agora, o outro ouve a partir do que ele pensa. Então, nós estamos também, no momento atual, vivendo um mundo de equívocos. Quer dizer,
a condição sensorial, a presença, que é o momento em que você sente o outro, que você percebe o outro nas suas fisionomias, nas suas mudanças, inclusive na mudança até de colorido da pele, né? Uma pessoa, quando fica um tanto nervosa ou fica envergonhada, a pele muda de cor. Quer dizer, todos esses aspectos, chamados proprioceptivos, enfim, sensoriais, eles são também fundamentais na relação humana. E tudo isso foi cortado. Nós estamos num mundo exclusivo de palavras. E as palavras, muitas vezes, quando assim ocorre, elas podem tomar sentidos diversos. Elas podem se transformar em objetos, como, por exemplo, em pedras. As pessoas estão brigando muito. Acredito que quase todos aqui, se não têm, devem saber de experiências assim. Porque é o mundo do equívoco. Quanto mais esse relacionamento ele é mantido dessa forma, o nível de equívoco se amplia. Isso é uma teoria da comunicação, não estou dizendo nada de novidade. Enfim, aí você coloca como vamos sair. É muito difícil a gente saber o como vamos sair, né? Agora, obviamente, nós vamos sair. Não sei se muitos talvez saiam muito mal, outros talvez saiam com grandes aprendizados. Quer dizer, isso vai depender muito da capacidade de aprender, né? De aprendizado de cada um. E como é que a gente aprende? A gente aprende se houver uma condição para pensar. Exatamente, aí eu retomo o filme do Alain, porque ele trabalha o quê? No imaginário. Esse imaginário lhe permite criar, e aí ele expressa, ele cria uma linguagem. Quer dizer, se a gente não faz esse percurso, ninguém modifica. Quer dizer, se não há esse aprendizado, ninguém se modifica. Então, é muito difícil, portanto, né, se saber o que vai ocorrer, desde que haja uma condição realmente das pessoas de pensarem, de aprenderem, né, e tomarem esse momento em que estamos como um momento realmente de uma experiência de aprendizado, né, e não tomarem o momento atual, que é o momento da tecnologia, né, como um momento que vai ficar. Ela é fascinadora, tudo isso fascina, né? Segura as pessoas, né? Exatamente pelo visual. A sociedade atual é muito pelo aspecto do visual, da imagem também. Então, tudo isso é necessário de ser pensado. Não sei, Regina, se eu passei por alguma questão que possa dar algum dado aí para você trabalhar, para você pensar. Mas é mais ou menos assim que eu penso. Tá bom. Muito obrigada, Flávio. Vamos ouvir então a opinião da Joana, aí se ela considera que já se pode falar em uma volta à idade, embora em perspectiva ainda esteja um pouco afastada. Cleri também quer falar. Por favor, a Edna está pedindo a palavra já há um tempão, e também está pedindo o Luiz, Vamos lá, também Edna. está pedindo há um tempão. Vamos lá, Edna. Eu também. Então, por favor, dá a palavra a Edna, por favor. Tem uma mãozinha que você Lady usa e Papalava. levanta. Dá para ouvir? Está ouvindo agora? Sim, Edna, estamos te ouvindo. Todos ouvindo? Sim? É para o Alain especialmente. Bem, vou deixar de lado a parte filosófica, psicanalítica, psicológica e etc. do filme, que isso tem bastante pessoas aqui para falar como estão falando, e vou falar numa coisa, enfatizar uma coisa que eu senti, e que até agora ninguém falou, mas eu senti muito. A belíssima fotografia. Eu me encantei pela fotografia. Bem, além do céu sempre em movimento, aquilo tudo me encantou, o próprio prédio, que não tem nada de tão extraordinário, mas a fotografia deu um sentido a ele
tão especial e aparecendo. Olha, eu me emocionei. E eu queria que o Alan soubesse disso, porque a fotografia ficou excelente. Agora, o resto eu deixo aqui para os profissionais que entendem do babado. Eu também estou atenta, estou atenta, estou atenta. Obrigada, é só isso. Eu acho que agora deveria dar a palavra ao Luiz, que ele está pedindo já há um tempão. Luiz, acho que você tem que abrir teu microfone para você falar. Luiz, você vai falar? Abre teu microfone para você poder falar. Está aberto, eu acho. Não, cadê? Eu não estou vendo. Acho que está aberto. Não está aberto. É você o que está aberto. Aí dá para ouvir. Ô, Flávio, é o seguinte. Eu acho que faltou você, de repente, ler o seu texto, porque está muito... Luiz, você está com o seu... Muito baixa, muito O baixa. microfone está aberto, sim. Dá para ouvir? Não, chega mais Eu perto. não vou ler texto nenhum. Espera um pouquinho. Eu não vou ler texto, não é nada. É sobre, por exemplo... Está dando para ouvir? Não sei. Pode prosseguir, Luiz, estamos ouvindo você. Tudo bem, Arnaldo. Prossiga, Luiz. É o seguinte, duas coisas. Essa coisa das nuvens que vocês falaram, eu acho que na narrativa cinematográfica, significa muito a passagem do tempo. É um artifício muito bom, porque você vê o seguinte, que naquele momento, Edna, que você falou que gostou do prédio, né? Aquele prédio é fixo, parado, congelado, ele tá assim, né? Parado, congelado, enquanto as nuvens estão em evoluções. E aquilo mostra a passagem do tempo, o tempo, indefinidamente, meses, né? Você não sabe quanto tempo. E uma coisa que me chama a atenção é que as janelas, que são telas, as janelas que também me parecem telas, onde ele vê, tem a oportunidade de ver a vida se passar, e também é um aquário, é como se fosse um aquário ali mostrando outros peixes, né, presos. Essa é uma realidade que nós estamos vivenciando. Nós somos presidiários, né? Não fomos convidados a ser presidiários, mas estamos sendo. E eu acho o seguinte, eu acho que Flávio tem muito mais assunto para falar, porque ele escreveu um texto muito bacana. Infelizmente, eu acho que vocês desenvolveram a coisa da fala, do diálogo. E está muito bom assim, é uma coisa que está perfeita. Então, eu acho que, na verdade, o que eu queria falar era muito pouco, mas era sobre a passagem do tempo, esse artifício das nuvens, a coisa do prédio, Edna, que o prédio não é como um grande aquário, né? Então, ele é imutável, ele tem que estar parado para o tempo passar ao redor, né? Foi isso aí que eu vi. É tudo muito imagem, muito poesia e um texto muito profundo, muito bacana. Então, é só isso. Agora, pode pular aí, pode ir para frente, tá? Pergunta da Rolande, então. Rolande, qual é a sua pergunta? Bom, antes de mais nada, eu queria parabenizar o Alan pelo... Eu não sei, vocês estão me ouvindo? Sim. Eu queria parabenizar o Alan pelo belíssimo filme, que eu acho que é realmente uma poesia. Mas eu quero falar um pouquinho da nossa experiência aqui enquanto isolamento. Eu estou desde o dia 15 de março no meu isolamento social e, no princípio, a gente teve até um momento que a gente até conseguiu sair um pouco de casa e encontrar uns amigos num momento assim de um intervalo entre uma onda nova de mais casos de Covid.
Então, o que eu queria dizer era o seguinte, que uma experiência minha, assim, no início, eu acho que as pessoas, no primeiro momento do seu confinamento, as pessoas tinham necessidade de estar se comunicando uma com as outras, e eu acho que aquelas histórias do panelaços que acontecia, o pessoal ia para a janela para bater panela, eu acho que era uma forma para se mostrar presente, eu estou aqui, né? Para poder se fazer um movimento e dizer que eu também estou aqui, o outro está ali, saber que tinha outras pessoas ali. Mas aí a gente foi cada vez se fechando mais dentro de casa, sem poder sair, e começamos a procurar outras formas de se comunicar. E eu acho que essa comunicação hoje, virtual, como numa live hoje, como estamos fazendo, o Alan conseguiu, do seu isolamento, fazer um filme que provoca até uma situação dessa, de um debate mais abrangente, onde as pessoas podem colocar suas opiniões. E eu gostaria de saber, então, minha pergunta mesmo é o seguinte, Alan, você tinha ideia de que isso iria acontecer, que outras formas de comunicação iriam surgir? Você diz a partir do filme? Ou outras formas em que sentido? Virtuais. Virtuais. Que essas formas de comunicação virtual iriam iriam avançar dessa maneira. Com o isolamento, a gente aprendeu muito, né? E você tinha ideia disso no início, quando você fez o seu filme, que seria uma coisa tão prolongada, que chegasse a esse ponto? A pandemia em si, de maneira geral? Não. Acho que não é isso. A forma de comunicação entre as pessoas, Alan? A expansão dos meios virtuais de comunicação. A Rolando pergunta... Sim. Eu acho que, entrando um pouco em tudo que tanto a Joana quanto o Flávio falaram, né, essa assustadora, muitas vezes, capacidade de adaptação que a gente tem, né, e de normalização de novas realidades. Como a gente consegue, né, se adaptar, apesar de todos os percalços, apesar de todas os danos aí, que a gente ainda não tem muita ideia do que eles vão, de como eles vão se apresentar aí num futuro próximo da nossa vida em sociedade. E dentro dessa nossa capacidade de adaptação, a gente tem as novas tecnologias, né? E que elas estão aí, de maneira geral, sendo produzidas para que todos tenham a capacidade de utilizar, crianças de 0 a 100, né, possam utilizá-las. E isso tem fatores positivos e negativos do excesso de uso e tudo, mas essa possibilidade de nos aproximar num certo nível, né, eu acho que ela é muito benéfica, assim. É um aspecto positivo, né, dessas novas tecnologias. A questão é, a longo prazo, o que elas vão, de fato, significar, né? Porque é um paradoxo da distância que essas tecnologias trazem, né? Exatamente. O quanto ela nos aproxima, mas o quanto ela nos afasta. Exatamente. Inclusive, em torno de todas essas questões que o Flávio trouxe, que são muito interessantes, do papel da presença, do papel do sensorial, né? Eu tenho amigos da psicologia, amigos e amigas que trabalham em consultório, e muitos estão completamente maravilhados com a possibilidade de poderem trabalhar a partir de qualquer lugar, né? Porque as pessoas hoje aceitaram, estão mais adaptadas, e tem muitos pacientes, inclusive, que hoje até preferem o online, né? Se sentem, de alguma maneira, mais confortáveis, não sei, mais seguros, mas muitos dos meus amigos psicólogos também têm falado do quanto eles estão sentindo falta da presença, né? Porque existe um lugar do não dito
que é muito importante e que se perde muito através dessas ferramentas, né? Então, eu acho que a gente está num momento ainda de euforia de aprendizado dessas novas ferramentas, mas que, naturalmente, com o tempo, vão vir estudos, pesquisas, reflexões que vão trazer os limites dela e o que existe de preocupante também no uso abusivo, no excesso de uso e de substituição. Será que substitui? O quanto substitui? Pode substituir? Ou é só mais uma ferramenta se a gente tentar aprender a utilizá-las de uma maneira sustentável do ponto de vista das relações, né? Então, eu acho que é uma questão. Assim. Nós estamos com 1h30 de realização do debate. Se eu puder falar um pouquinho. E só aproveitar enquanto eu estou com a palavra e agradecer a Edna pelo elogio, fico lisonjeado e fico muito feliz que você tenha gostado. E dizer que essa questão de especialistas, assim, a gente faz filme para todo mundo, né? A opinião dos críticos, dos especialistas, ela é relevante, mas o importante é saber se o filme, se uma obra, se uma arte, ela se comunica com um número maior, mais amplo de pessoas. E a cada uma delas vai chegar de uma maneira, né? Então, a gente não precisa ser especialista para se sentir tocado, para se sentir emocionado, né? Eu acho que a arte, ela proporciona isso, né? Então, fico muito feliz que isso tenha acontecido. Sua pergunta? Ed? Sim. Bom, pelo menos parabenizar aí você, Alan, pelo excelente trabalho, realmente um trabalho exemplar, uma arte mesmo. Parabenizar a doutora Joana aí, o Arnaldo, o Flávio, a Rolanda que bolou e está sempre bolando esses encontros maravilhosos. Bom, tentar ser bem breve. Não resta dúvida que nós temos e teremos para sempre um pensamento que temos um divisor de águas, antes-Covid e após-Covid. O que vai acontecer durante anos à frente, ninguém sabe. Mas o que a gente consegue identificar hoje é que entramos de uma maneira e sairemos de outra maneira. Em qualquer aspecto, mental, emocional, financeiro, tudo. Comportamental. Isso atingindo o mundo todo. Não tem credo, clero, nada. Todos somos iguais nesse momento. E isso é tão difícil da gente entender, né? Porque não tem dinheiro hoje, né? Então, isso é um ponto muito importante e eu fiquei parada há um bom tempo, trabalho com TI também, e cada vez mais eu vejo que as pessoas, por conta de trabalhar remotamente, elas tiveram que, se já tinha uma angústia e uma ansiedade no dia a dia normal, sem a Covid, isso piorou muito, porque cada vez mais a gente tem que, essa parte de remotamente, reuniões, eu falo por mim, às vezes eu tenho 2 reuniões ao mesmo tempo, uma no celular e outra no computador, porque eu coloco ele no modo mudo e no vídeo, e eu estou tendo que dar atenção a uma outra reunião, e eu estou nos 2, e eu escuto. Olha que loucura! Como é que eu posso atender a 2 reuniões e atendo? E tem gente que atende 3. Então, se o ser humano estava com uma ansiedade braba, imagina agora, o que sairemos daí? A saúde mental é um processo que vai ser devastador para sempre. Cada vez mais, a formação de psiquiatras, de psicólogos, vai estar, assim, em crescente, porque não vai ter tempo. Eles não vai dar espaço para eles cuidarem da cabeça do povo. E a gente fala do povo no mundo como um todo. É muito preocupante. E até que ponto, hoje, as nossas leis contra
o ato prisional de todos não tem que ser mudado. Até que ponto o que a gente entendia que era errado vai estar certo agora? A mulher, quando tem um parto e ela tem um problema mental, me corrija se alguém for médico aí, tem um prazo, né, que ela pode fazer qualquer ato e ela é abonada. É o período Então, será que isso... puerpério. Pois é. Será que isso também, quando a pessoa começar a tomar vacina, tomar os remédios, será que também a gente não vai ter que pensar nisso? E tudo vai ter que ser mudado. Antigamente a gente via, e parecia filmes dos Jacksons, né? Que eles viam as pessoas na televisão, né? E se falava, isso nunca vai acontecer, isso aí é loucura. E isso é realidade. E cada vez as equipes de TI estão se rebolando e fazendo a cada segundo a tecnologia ficar mais rápida. E é por isso que hoje a vacina, que as pessoas falam, poxa, não vou vacinar não quero ser vacinada não, porque é pouco tempo para acreditar que isso está funcionando. Mas hoje a tecnologia está tão forte, tão rápida, que é possível sim a gente acreditar que isso é realmente factível de estar funcionando. Só que a mente da pessoa ainda fica pensando no passado. Bom, Flávio, você falou muito bem. O psíquico nosso, não sabemos como vai ficar. Não sabemos. A indústria farmacêutica de remédios de tarja preta nunca vai se vender tanto. Isso é um ponto para se pensar. Até que ponto isso tudo também não está estruturado, né? O pessoal batendo palmas. A minha firma, que trabalha com TI para a saúde pública, nunca ganhou tanto. Tudo ponto a se pensar. Bom, falei demais, mas esse é um ponto que eu gostaria de colocar na minha visão. Eu, cada vez mais, estou ficando mais estressada. Se eu fazia muita coisa, estou fazendo muito mais para provar que eu de casa também trabalho. Porque as pessoas ainda com a mentalidade que só quem está fisicamente produz, é difícil disso ser mudado. É uma mudança de paradigma muito grande para o mundo todo. Quando mais, parabéns, Alan, pelo seu trabalho excelente. Parabéns, Rolanda, pelo neto. Parabéns, Clery, pelo filho. É isso. Nós estamos com quase 1h45. Se alguém mais quer se manifestar ou concluímos por aqui o nosso encontro? Eu acho que só para... Eu gostaria de só falar rapidinho. Claro, eu não vou falar aqui, porque eu acompanho, né? Claro, meu filho, há muitos anos, toda a trajetória do Alan, acho que realmente ele tem uma sensibilidade... pela questão, como a tia Edna falou, né? Ele tem esse olhar também. É muito louco isso, né? Quem está ali filmando, conseguir captar através de uma lente, não é uma tarefa fácil. Eu aprendo muito com a Alan, nas nossas conversas e nas trocas, eu pude acompanhar de perto, e foi um momento muito difícil, que foi logo no início da pandemia, né? Mais ou menos março, abril, acho que abril, maio, né? E realmente teve uma repercussão, foi uma coisa assim, é um filme de 3 minutos, mas que diz muita coisa, e a gente pode viajar e percorrer vários caminhos por essa lente, né? Então, por esse olhar. Acho que coisas muito interessantes foram ditas aqui, mas, assim... Gostei muito, né? Gostei muito da fala do Flávio, acho que fez a gente refletir sobre vários aspectos muito interessantes. E eu tenho só que agradecer também por ter participado aqui, né? Também ter
conhecido um pouco mais, que eu acho que eu já conheço o Flávio há algum tempo, mas eu acho que eu nunca tive a oportunidade de ouvi-lo falar de uma maneira diferente, sem ser em mesa de bar, ou na casa da mamãe, ou no restaurante. As conversas sempre eram muita gente junta, né? Então foi bem bacana poder também ouvir o Flávio, né? Agora, só para discordar um pouquinho, né? A mãe sempre tem uma coisa com o filho, né? Então, discordar um pouquinho da minha mãe, o panelaço não era só para dizer estamos aqui. Quer dizer, claro que era o único lugar que a gente tinha, mas o panelaço já vem acontecendo há muitos anos, antes da pandemia, né? Em várias situações a gente já viu o panelaço, né? Aqui, no Brasil todo. E eu acho que também, nesse momento, a maneira que a gente tinha para expressar a nossa indignação com tudo que estava acontecendo era também ir para as janelas, né? Porque era o único espaço que a gente tinha, que a gente ainda tem, porque a gente voltou a viver de novo não digo um lockdown, porque eu acho que está faltando aí pulso firme de todos os estados, de todos os governantes, prefeitos, né? Porque a depender do nosso presidente, nada disso vai acontecer. Então, tem que ter uma iniciativa de cada estado, de cada prefeito. Porque a situação está muito séria, né, no mundo todo, e aqui não vai ser diferente. Essa história de dizer que a gente está numa terceira, que agora tem uma nova cepa, que é a de Manaus, e que está no Reino Unido, na realidade, Manaus é Brasil todo, né? Uma vez que as viagens continuam, os aeroportos cheios, as pessoas circulando, então Manaus significa todo o Brasil, né? Então, a gente está ferrado mesmo, minha gente. A coisa está muito séria e não vejo boas perspectivas, uma vez que a gente não vai ter matéria-prima tão cedo, já que o Brasil, de novo, morreu na praia, o governo deixou de solicitar e de demandar isso há bastante tempo, a oferta é pouca, muitos países disputando essa matéria-prima. Infelizmente, a Fiocruz e o Butantan não vão ter como produzir vacinas sem essa matéria-prima que vem da China, e, né, enfim, e de Oxford também, né? Tá complicado, mas vamos ter fé, acreditar, ter esperança que um dia as coisas possam mudar. Posso só dizer uma coisa, Rolandinho, eu estou morrendo de saudade de você, não vejo a hora de te abraçar e de te beijar. Tanto tempo, né? É isso, minha gente. Beijo para todos. Obrigada pela palavra. Clery, deixa eu só te agradecer pelas observações que você fez. Eu só quero dizer para observar o seguinte: a oportunidade que nós tivemos hoje aqui, em função do trabalho poético, para mim isso é um trabalho poético, que o Alan trouxe, né, das janelas, porque ele abriu com essas janelas, ele abriu para nós aqui a oportunidade exatamente de tratarmos de um tema que é um tema que está sendo vivenciado por todos nós e um tema altamente pleno de ansiedades, né? Eu vou colocar aqui, eu até pensei um trecho de uma poesia de Mário Quintana, que eu acho que tem uma certa relação. Diz Mário Quintana: quando abro a cada manhã a janela do meu quarto, é como abrisse o mesmo livro numa página nova. Alan, muito obrigado a você. Muito bem, então estamos aí nos aproximando. Eu posso dar uma sugestão? Depois de terminado exatamente todo mundo, quem quiser falar, eu acho que já está terminando, que passasse, como o filme é pequeno, passasse novamente, porque talvez uma ou duas pessoas entraram depois de começado. E como são só 3 minutos, eu mesma gostaria de ver mais uma vez, bem assim, curti bastante, como outras pessoas que entraram depois. O que vocês acham dessa sugestão? Terminar passando o filme. Boa. Eu gostaria muito. Bom, ótimo, ele também gostou. Pronto. Então, vamos pedir para a Larissa se ela pode passar o filme novamente, para depois, então, a gente poder encerrar e chamar. Eu acho que a Helena também vai falar, né? No final. Então, de repente, passar o filme novamente, por favor.
Então, continua. E continua. Não gostou muito, não. Eu nunca olhei tanto para o céu como nesses dias. Nem para aquelas janelas. Elas são todas iguais, mas cada uma é diferente de todas as outras. É preciso olhar com cuidado. Lançar contra todo argumento aquele olhar maravilhado e novo. Aquele olhar sedento que subverte e transfigura. O ser é a visão que procura. O ser é a visão que procura. Tem uma porque mata debate. Tem uma que ainda acho que foi naquela ponto de partida aí. O que mata provocado. Não é? Mas aí. Pela janela entra a luz, a brisa, sai o cheiro, mas uma janela também pode ser um convite. Os olhos respiram. Inspiram e expiram. E aí você pode desacelerar e contemplar a variedade inesgotável da realidade. A vida segue sendo vivida, e entre a rotina banal e a vida automática, existe um certo mistério e um esplendor. E aí a sua janela pode se tornar um quadro feito para contemplar. O perigo é baixar a pálpebra entre o esplendor da realidade e o desespero. Essa falsa álgebra que interpõe entre o ser e a vida uma distância completamente descabida. O ser é a visão que procura. Esse fio condutor é o que a Gabriela falou. Fala. Agora não dá mais. Vai dar tempo, sim. A outra vai falar. Maldade, vou dizer, maldade da Edna. É. Arnaldo, me dá só um minutinho, um segundo. Tá, depois temos que passar a Helena Weisbord. Sim, só um segundo. Ô, Edna, eu estou aqui contestando a sua solicitação pelo seguinte: a cada vez que passar o vídeo, o filme, nós vamos ver outras coisas e vamos começar a repensar. Então, vamos ter que retomar o debate e continuarmos quase indefinidamente. Então, é um elemento que realmente eu fiquei, gente, isso aí é um elemento fundamental. Quando eu vi o filme, eu tinha pensado, mas durante o debate não surgiu falar, que é o elemento, que é o fio condutor do filme, que é o ser. Ele inicia com isso. O ser é a visão que procura. Fundamental isso, mas agora... Vamos deixar para um outro momento, para um outro debate. Eu sou a culpada, Abre. Você foi a culpada. Eu a culpada, né? Tá, eu amei o filme. A culpada de um bom crime. Helena Weisbord, presidente da DAF, por favor, palavra. Tem que abrir o microfone. Abre o microfone, Helena. Helena tem que abrir o microfone. Abrir? Não, não abriu, não. Onde está o Helena, fonezinho? Aperta em cima do fone. Fone vermelhinho. Aperta no celular que o fonezinho aparece. Isso.
Há uma anal vermelha no microfone, e se ela estiver aparecendo, clique em cima, Helena, que vai ativar seu microfone. Mexe no celular, que ele aparece, o microfone, aperta ele. Tira o tracinho. Larissa, Não tem microfone. Pronto, Helena, pode falar, estamos te ouvindo. Tá ótimo. Acertou. Agora tá bom? Tá bom? Posso falar? Pode. Como presidente da ADAF, e em nome de toda a diretoria, agradecemos a oportunidade de promover a exibição do filme Janelas, Aquelas Janelas, do cineasta Alan Lansberg, vencedor de vários prêmios internacionais, seguido de debate com o Dr. Flávio Thompson, psicanalista e especialista em artes visuais, e da doutora Joana Maciel, jornalista e gerente de projetos binacionais Brasil-Itália, que foram brilhantes. Agradecemos também a mediação do reconhecido jornalista Arnaldo Risenberg. Honrado, a ADAF gostaria de exibir outros curta-metragens para nossos sócios, igualmente com debatedores. A ADAF demonstra aqui seus elogios ao cineasta Alan Lansberg pelo belo, real e atual tema da sua curta-metragem. As reflexões significativas da nossa diretoria foram captadas aqui por mim, como Edna, Rolanda, Beth, a Regina e outros mais que eu não vi. Então, um mazel tov para todos e obrigado pelas reflexões maravilhosas que todos nós aprendemos com essa palestra de hoje. Parabéns a todos os presentes e, infelizmente, aos ausentes que não puderam aproveitar desse momento maravilhoso. Muita paz, muita saúde em todos os lares, principalmente a saúde. Mazel tov. Obrigado, Helena. Joana Maciel, muito obrigado pela sua participação neste debate. Muito boa a sua participação e obrigado pelas informações que você nos trouxe da Europa. À disposição. Eu que agradeço a vocês. Até a próxima. Flávio, até a próxima. Flávio Thompson, obrigado pela aula e pela exposição, pela sua análise comportamental. Arnaldo, muito obrigado a você e a todos. Eu queria também agradecer... eu queria agradecer a Larissa, que tão bem conseguiu administrar como anfitriã esse nosso evento. Então, a Larissa também, parabéns aí pela sua participação. Alan Schwarzer, está me ouvindo? Estou ouvindo. Parabéns pela realização desse seu curta-metragem e que o Aquelas Janelas versão 2 tenha muito take de beijo, de abraço, de muita alegria, muita conversação. Precisamos voltar gentilmente ao normal. E você sabe como nós latinos somos, né? Muito gozosos, muito expansivos, muito românticos, então estamos todos sentindo falta do contato humano. O contato humano que este nos tirou e que vai ser por muito pouco tempo essa supressão, vai voltar de uma forma muito mais intensa. Quando o normal voltar a ser normal, nós vamos voltar a ser seres humanos na plena expressão dessa capacidade, de toda a nossa capacidade. Parabéns pelo filme, para as suas realizações, e que próximas realizações sejam coroadas de muito êxito, inclusive com a sua música da vovó Rolande Fischberg. Obrigado. Só trazer uma questão aqui rapidinha, que muita gente tem trazido a reflexão de que agora, por conta do streaming, que se popularizou por conta da pandemia, isso vai significar o fim do cinema, da experiência do cinema, da caixa escura, e eu já acho que é exatamente o contrário. As pessoas vão estar ávidas pelas experiências coletivas, vão estar ávidas para o encontro, mesmo que seja para estarem
caladas, uma do lado da outra, assistindo uma obra, assistindo um filme. Eu acho que é isso, assim, a gente está doido para poder aglomerar de novo, de todas as maneiras possíveis, né? Então, espero que a gente possa, num próximo encontro, fazer isso presencialmente. Alan, nem tudo é Netflix, vem aí o Alanflix. Rolando Fischberg, você, como grande dona deste evento, tem a palavra. Olha só, eu estou muito orgulhosa do meu neto, feliz de poder ver minha filha, de certa maneira, a gente está sem se ver já há mais de um ano, e eu acho que foi um momento assim, da gente poder se encontrar, e também agradecer a todos a presença, e dizer que nós gravamos esse evento, e ele vai estar disponibilizado dentro de alguns dias no nosso canal YouTube. É o primeiro de uma série. E é o primeiro de uma série de outros debates que faremos. Não é, Flávia? É com você. Até logo, gente. Muito obrigado a todos, boa noite e até uma próxima ocasião. Como dizemos em Yiddish, em hebraico, Shavua Tov, Gita Vor, uma excelente semana para todos. Tchau, gente. Obrigado. Tchau. Obrigado.